A noite caía sobre Lisboa como uma cortina pesada de segredos, e João corria pelas ruas estreitas do bairro Alto, o coração martelando no peito como se quisesse escapar do corpo. Ele acabara de encontrar a mãe desmaiada no chão da cozinha, uma garrafa de vinho do Porto derrubada ao lado dela, e entre seus dedos inertes, um dos seus desenhos rasgado, um retrato dele mesmo, nu da cintura para cima, abraçando um vulto indistinto que parecia um amante. Meu filho. Porque você me esconde isso? Murmurara ela antes de apagar, e aquelas palavras ecoavam agora como um trovão, rasgando o véu que João tecera ao redor da sua verdade mais profunda. Ele era gay, e seus desenhos, aqueles traços febris que ele guardava como um diário proibido, estavam prestes a incendiar tudo o que restava da sua vida frágil. João parou abruptamente na esquina da Rua do Carmo, ofegante, as mãos tremendo enquanto amassava o resto do papel contra o peito. O pai havia sumido 10 anos antes, deixando para trás apenas uma pilha de dívidas e um buraco no coração da família. A mãe, outrora uma costureira habilidosa no Chiado, afundara-se no álcool como quem busca afogar fantasmas, e João, aos 17 anos, aprendera a sobreviver na penumbra, escondendo seus amores impossíveis atrás de lápis e carvão. Mas naquela noite, o destino conspirava contra o silêncio. Um estranho surgiu das sombras da rua adjacente, alto e de ombros largos, com um casaco de couro gasto que cheirava à maresia do Tejo. Ei, você está bem? Parece que viu um fantasma, disse o homem, a voz grave e cálida como o fado que ecoava de uma janela próxima. João ergueu os olhos, e ali, sob a luz amarelada de um poste, encontrou Miguel, o tipo de encontro que muda tudo, sem aviso, como uma onda que arrasta para o abismo ou para a salvação. Miguel era professor de arte na Escola Superior de Belas Artes, um lisboeta de 30 anos com raízes em Sintra, onde crescera entre as brumas dos palácios mouriscos e as lendas de amores proibidos. Ele estendeu a mão, e João, num impulso que desafiava toda a sua cautela, aceitou-a, sentindo um calor que subia pelo braço como se o mundo inteiro conspirasse para uni-los. Eu sou Miguel. E você? Parece perdido. João hesitou, o nome preso na garganta, João Mendes, o garoto que desenhava segredos em vez de vivê-los. João. Só. Uma noite ruim. Eles caminharam juntos até um café escondido na travessa da Queimada, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao cheiro de café forte, e ali, sob o olhar penetrante de Miguel, João deixou escapar fragmentos da sua história, o pai que partira sem explicação, deixando cartas não enviadas na gaveta da escrivaninha, a mãe que, nas noites de bebedeira, confundia o reflexo no espelho com o fantasma do marido. Mas o segredo maior, o que pulsava como uma ferida aberta, permaneceu trancado, até que Miguel, casualmente, perguntou sobre o papel amassado na mão de João. É um desenho seu? Deixe-me ver. O coração de João gelou. Ele desamassou o papel devagar, revelando as linhas suaves que capturavam sua vulnerabilidade, o contorno do seu próprio corpo, entrelaçado com o de um homem imaginário, olhos fechados em êxtase silencioso. Miguel não piscou, em vez disso, seus lábios se curvaram num sorriso suave, compreensivo. É lindo. Cru, honesto. Você tem talento para capturar o que as palavras não dizem. Naquele momento, algo se quebrou em João, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém via além das camadas de medo que ele pintava sobre si mesmo. Eles conversaram até o amanhecer, Miguel compartilhando suas próprias cicatrizes, um namoro terminado em escândalo público anos antes, quando fora flagrado num beijo com um colega de trabalho num bar do Cais do Sodré, e a família conservadora de Sintra que o renegara por meses. A verdade liberta, João, mas machuca como o diabo antes disso, disse Miguel, traçando com o dedo o contorno de uma xícara vazia na mesa de mármore. Quando se despediram, com um aperto de mãos que durou um segundo a mais, João sentiu o primeiro vislumbre de possibilidade, talvez, só talvez, seus desenhos não fossem maldições, mas chaves para uma porta trancada. Dias se passaram como névoa no Tejo, e João mergulhou de volta na rotina sufocante, turnos exaustivos como entregador de bicicleta pelas ladeiras íngremes de Alfama, onde o eco das guitarras fadistas lembrava-lhe das noites em que o pai cantava velhas canções alentejanas antes de desaparecer. Em casa, um apartamento apertado no terceiro andar de um prédio decrépito em Moraria, a mãe, Teresa, oscilava entre silêncios rancorosos e explosões de raiva alimentadas pelo vinho. Onde está o teu pai, hein? Fugiu por causa de gente como você, gritara ela uma vez, sem saber o quanto acertava no alvo. João respondia com ombros encolhidos, guardando seus cadernos de desenho num baú sob a cama, onde traçava não só paisagens de Lisboa, o castelo de São Jorge sob a chuva, os azulejos rachados das igrejas, mas também rostos, o de Miguel, agora, com traços que ele memorizara naquela noite fatídica, os olhos verdes que pareciam poços de empatia. O reencontro veio por acaso, ou talvez pelo destino que tece fios invisíveis nas ruas labirínticas da cidade. João pedalava furiosamente pela Praça do Comércio, entregando um pacote de livros antigos a uma livraria no Terreiro do Paço, quando a roda da bicicleta travou numa poça d'água, lançando-o ao chão num emaranhado de pernas e papéis voando. O impacto doeu,
mas o que doeu mais foi a vergonha de se ver exposto, o caderno de desenhos aberto no chão como uma confissão involuntária. Páginas se espalharam, esboços de mãos entrelaçadas, lábios roçando em segredo, e no centro, o retrato de Miguel, mais vívido do que nunca. Uma sombra se projetou sobre ele, e lá estava Miguel novamente, estendendo a mão pela segunda vez. Você tem um dom para cair na minha frente, João Mendes. Eles riram, um riso nervoso que dissolveu a tensão, e Miguel o ajudou a recolher os papéis, seus dedos roçando os de João num toque elétrico que fez o ar crepitar. Venha à minha aula amanhã. Na Belas Artes. Talvez seus desenhos precisem de um público que os mereça. A aula era sobre expressão emocional na arte contemporânea, e João, sentado na última fileira do auditório com teto abobadado, sentia-se um intruso entre os alunos confiantes, com seus portolios reluzentes e olhares ambiciosos. Miguel, no púlpito, gesticulava com paixão, falando de Frida Kahlo e das dores que se tornam beleza, e seus olhos, inevitavelmente, encontravam os de João, como se cada palavra fosse um convite velado. Após a sessão, no ateliê adjacente com cheiro de terbentina e giz de cera, Miguel puxou João para um canto isolado. Mostre-me mais. Não como aluno, como amigo. As palavras pairaram, carregadas de subtexto, e João, com o coração na boca, abriu o caderno. Página após página, ele revelou fragmentos da sua alma, o pai como um marinheiro perdido no horizonte do Tejo, a mãe como uma flor murcha sob a garrafa, e ele próprio, um jovem preso entre o desejo e o medo, com silhuetas masculinas que dançavam nas margens dos desenhos. Miguel folheava devagar, o silêncio pontuado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Isso não é só arte, João. É uma gritaria muda. Você está pedindo ajuda, e eu ouço. Naquele instante, o mundo de João inclinou-se perigosamente para o abismo do afeto. Eles saíram juntos para um passeio pelo Jardim da Estrela, onde as árvores centenárias sussurravam segredos ao vento de outono, e ali, sentados num banco de ferro forjado, Miguel contou mais sobre si, como, aos 25, fora expulso de casa após uma carta anônima revelar sua orientação aos pais devotos de uma paróquia em Sintra. Eles me chamaram de aberração, mas eu me tornei eu mesmo. A arte salvou-me, João. Ela salva quem ousa. João ouvia, hipnotizado, e pela primeira vez verbalizou o inconfessável. Meu pai sumiu quando eu tinha 10. Acho que ele sabia. Sobre mim. Eu desenhava meninos na escola, e ele encontrava. Talvez tenha fugido por isso. Lágrimas quentes traçaram caminhos no rosto de João, e Miguel, sem hesitar, puxou para um abraço casto, os corações batendo em uníssono contra o peito um do outro. Não era um beijo, ainda não, mas uma promessa de compreensão, um bálsamo para feridas antigas. Porém, o idílio nascente tropeçou na realidade crua de Lisboa. Dias depois, enquanto João voltava de uma entrega no bairro da Ajuda, um grupo de operários no estaleiro do Porto o avistou folheando seu caderno num momento de pausa. Um dos desenhos escapou, caindo aos pés deles, um esboço delicado de dois homens caminhando de mãos dadas ao longo da Avenida da Liberdade. Risos cruéis ecoaram, seguidos de insultos homofóbicos que cortaram como navalhas, maricas. Vai para a tua França. E um empurrão que o jogou contra uma pilha de caixotes. João fugiu, o rosto queimando de humilhação, e correu para casa, onde encontrou a mãe em mais uma de suas crises, o apartamento fedendo a vinho azedo. O que aconteceu contigo? Pareces um cachorro espancado, gritou ela, mas nos olhos dela, João viu não raiva, mas um eco da própria dor dela. Num surto de desespero, ele jogou o caderno sobre a mesa. Olhe, mãe. Olhe o que eu sou. Como o pai, talvez. Ele fugiu porque eu era assim. Teresa pegou o caderno com mãos trêmulas, virando as páginas como se fossem páginas de um testamento. Seus olhos se arregalaram ao ver os retratos, não só os dele, mas um antigo, escondido entre as folhas, que João havia encontrado na escrivaninha do pai anos antes, um desenho desbotado de dois homens jovens, abraçados, com legendas em caligrafia trêmula, meu irmão perdido, meu amor secreto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira quebrada. Teresa caiu de joelhos, o caderno escorregando para o chão, e soluçou como não fazia desde a partida do marido. Teu pai. Ele não fugiu por ti, João. Ele fugiu de si mesmo. Seu irmão mais velho, o António. Eles eram amantes, na juventude, antes da ditadura. Quando o regime caiu, o António foi preso, e o teu pai nunca se recuperou. Bebia para esquecer, desenhava para lembrar. Como eu agora. A revelação atingiu João como um raio. O pai, que ele imaginara um covarde, era um homem partido por um amor proibido, cujos traços secretos haviam sido passados como herança genética e emocional. Naquele abraço desajeitado com a mãe, pela primeira vez, eles choraram juntos não pela perda,
mas pela verdade que os unia, uma linhagem de corações que amavam além das normas, gravados em lápis e carvão. A notícia da herança familiar espalhou-se como fumaça num quarto fechado, mas João, fortalecido por aquela noite de confissões, procurou Miguel no ateliê da Belas Artes. Eu preciso te contar tudo, disse ele, a voz rouca de emoção. Miguel o ouviu, imóvel, enquanto João desfiava o novelo, o pai homossexual, o tio preso na era salazarista, a mãe que carregava o peso sozinha. Seus desenhos. Eles são mais do que arte. São uma ponte para o passado. Mas o destino, cruel tecelão, preparava uma reviravolta. Naquela mesma tarde, um ex-aluno de Miguel, invejoso e amargurado por um antigo ciúme, espalhou rumores pela escola que Miguel estava corrompendo um aluno vulnerável, com fotos borradas de João saindo do ateliê. O escândalo explodiu como uma granada, e-mails raivosos da direção, olhares acusadores dos colegas, e uma ligação anônima para a casa de João, ameaçando expor os desenhos, degenerados, para o bairro inteiro. João, pego no vórtice da crise, confrontou Miguel numa cafeteria no Rossio, sob a estátua equestre de D. Sebastião que vigiava a praça como um juiz silencioso. É verdade. Você me usou para provar algo. A dúvida, alimentada pelo medo, envenenava as palavras de João, e Miguel, ferido, recuou. Eu te vi, João. Não como troféu, mas como igual. Mas se você duvida, talvez eu seja o fantasma que você precisa exorcizar. Eles se separaram com o ar pesado de mal-entendidos, e João, sozinho nas ruas chuvosas de Lisboa, sentiu o peso da herança, amores que destroem, segredos que isolam. Ele vagou até ao mosteiro dos Jerónimos em Belém, onde o mar Atlântico batia furioso contra os penhascos, e ali, num banco sob os arcos manuelinos, abriu o caderno pela última vez. Seus traços fluíram como lágrimas, Miguel não como amante idealizado, mas como homem real, com falhas e forças, e no centro, uma carta desenhada, palavras entrelaçadas com linhas: eu te amo não apesar do medo, mas através dele volto para mim. A reconciliação veio num festival de fado no Largo do Intendente, onde as vozes roucas cantavam de saudades e traições. João, impulsionado por um impulso febril, procurou Miguel na multidão, o caderno na mão como um escudo. Encontrou encostado a uma parede grafitada, o rosto marcado pela exaustão da controvérsia. Eu errei. Meus desenhos me ensinaram isso, a verdade não é uma arma, é uma luz. Ele estendeu o caderno aberto na página da carta desenhada, e Miguel leu, os olhos marejados. Você é corajoso, João. Mais do que eu jamais fui. O abraço que se seguiu foi o primeiro beijo disfarçado de afeto fraterno, sob as luzes tremuluzentes das lanternas, com o fado de Amália Rodrigues ao fundo e quando, estranha forma de vida. Mas o clímax da tempestade ainda pairava. A mãe de João, num raro momento de lucidez sóbria, descobrira os rumores e, em vez de recuar, confrontou os vizinhos no pátio do prédio, brandindo o antigo desenho do pai como prova. Meu marido amava como amava. E meu filho faz o mesmo. Quem são vocês para julgar? O escândalo reverteu-se num sussurro de respeito relutante, mas o preço foi alto. Teresa caiu numa recaída profunda, hospitalizada com delirium tremens, deixando João sozinho para navegar o furacão. No hospital de Santa Maria, sob o zumbido impiedoso das fluorescentes, João velava a mãe, traçando esboços no ar com os dedos enquanto Miguel o apoiava em silêncio. Ela vai sobreviver, murmurou Miguel, apertando sua mão. Mas a reviravolta final veio numa carta amarelada, entregue por um carteiro idoso que batera à porta do apartamento, endereçada ao pai de João, datada de 10 anos antes, de um remetente em Faro, o tio António, libertado após anos de prisão, perdoando o irmão pela fuga covarde e revelando que havia um testamento escondido, deixando uma pequena herança para o sobrinho, que herdaria o dom da arte e do coração livre. Com o dinheiro, João poderia estudar na Belas Artes, e mais, uma caixa de desenhos do pai, enviados postumamente, mostrando uma vida paralela de amores escondidos em vilarejos alentejanos. Lágrimas de catarse fluíram enquanto João e Miguel abriam a caixa juntos, as linhas do passado entrelaçando-se com as do presente. Meses passaram, e Lisboa, com sua luz dourada filtrada pelas folhas das árvores na Avenida dos Aliados, em Lisboa, no Parque Eduardo VII, testemunhou o florescimento lento de um amor testado pelo fogo. João matriculou-se nas aulas de Miguel, agora como parceiro igual, e seus desenhos ganharam exposições modestas em galerias do Chiado, retratando não só dor, mas redenção, pares de mãos entrelaçadas contra o horizonte do Tejo, mães e filhos reconstruindo pontes partidas. A mãe, Teresa, emergiu da reabilitação em Alcoólicos Anónimos no centro em Cascais, com olhos mais claros e um sorriso hesitante, visitando a exposição de João e sussurrando: teu pai estaria orgulhoso. Como eu estou. O conflito final, porém, irrompeu numa noite de gala na Fundação Calouste Gulbenkian, onde um crítico conservador, e quando velhos preconceitos, atacou publicamente os trabalhos de João como propaganda decadente. Miguel, ao lado dele, ergueu a voz em defesa, mas foi João quem silenciou a sala,
subindo ao palco com o caderno na mão, ele desenhou ao vivo, linhas rápidas capturando o rosto do crítico transformado em máscara de empatia, e ao lado, o retrato do pai e do tio, abraçados na liberdade póstuma. A arte não propaganda. É verdade. E a verdade liberta a todos nós. O aplauso que se seguiu foi como uma onda quebrando nas praias da costa da Caparica, lavando as mágoas acumuladas. Miguel e João saíram da gala de mãos dadas, o ar noturno carregado de jasmim e possibilidade. Em casa, no apartamento agora compartilhado em Alcântara, com vista para o rio que serpenteava como uma veia viva da cidade, eles se sentaram à mesa de desenho, lápis dançando em sintonia. O que vem agora? Perguntou Miguel, traçando o perfil de João num papel novo. Mais linhas. Mais verdades. E você, sempre ao lado. O amor deles não era um conto de fadas sem espinhos, havia discussões sobre o passado de Miguel, ciúmes residuais de ex-amantes, e as sombras da família de João que ainda pairavam, mas era real, forjada em fogo e carvão, um testemunho de que os desenhos, aqueles traços rebeldes, haviam contado não só a verdade, mas a história de uma família renascida. Anos depois, com João agora um artista reconhecido cujas exposições viajavam de Porto a Coimbra, e Miguel dirigindo um ateliê para jovens LGBTQ+, em Lisboa, eles voltavam ao bairro alto naquela mesma esquina onde tudo começara. Teresa, sóbria e radiante, juntava-se a eles para um jantar simples de bacalhau à brás, contando anedotas do pai com um riso leve. Ele desenhava como você, filho. Para sobreviver. E João, olhando para Miguel através da mesa, via não só o amor, mas a jornada, do esconderijo ao abraço, da perda à luz plena. Seus desenhos, expostos nas paredes da casa, contavam a saga, pai desaparecido que renascia em traços, mãe perdida que se encontrava em perdão, e ele, o gay escondido que ousara brilhar. Lisboa, eterna guardiã de segredos, pescava suas luzes no Tejo, aprovando o final que não era fim, mas um eterno começo. A exposição na Galeria do Carmo era um sonho tornado realidade para João, mas também um campo minado de memórias. Pendurados nas paredes brancas, seus desenhos, agora em grandes formatos, com linhas grossas de carvão e toques de aquarela que evocavam as cores quentes do Alentejo, atraíam olhares curiosos de colecionadores endinheirados e críticos de arte com blocos de notas. É cru, visceral, murmurava um homem de terno cinza, inclinando a cabeça para examinar o painel central, uma série de retratos familiares, onde o rosto do pai emergia das sombras como um fantasma benevolente, abraçando não só a esposa, mas uma figura masculina etérea ao fundo. João circulava pela sala, um copo de vinho tinto na mão, Porto, ironicamente, o mesmo que outrora destruíra sua mãe, trocando apertos de mãos e respostas educadas. Mas por dentro, o pânico borbulhava, e se alguém reconhecesse o tio António nas linhas sutis? E se o passado, uma vez exposto, trouxesse de volta os fantasmas que ele mal conseguira exorcizar? Miguel, ao seu lado como uma âncora invisível, percebia a tensão nos ombros rígidos de João. Respire. Isso é sua vitória, não uma armadilha. Ele usava um blazer azul marinho que realçava os olhos verdes, e seu sorriso era um farol na multidão. Juntos, eles haviam curado as feridas da separação breve, meses antes, transformando dúvidas em diálogos profundos nas noites chuvosas de inverno, onde conversas sobre limites e medos se entrelaçavam com toques suaves e promessas sussurradas. Agora, com a herança do pai convertida em uma bolsa de estudos que financiara a exposição, João sentia-se no limiar de algo maior, mas o destino, como sempre em Lisboa, tinha truques na manga. Uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos num coque severo e um colar de pérolas que gritava herança familiar, parou diante do painel. Este desenho. O homem de barba rala, os olhos tristes. É o Manuel Mendes. A voz dela tremia, e João congelou, o copo quase escorregando da mão. Ela era a irmã do pai, tia Lúcia, que morava em Évora e raramente visitava a capital. Anos de cartas não respondidas e telefonemas ignorados pela mãe de João haviam erguido um muro entre as famílias, mas ali, sob as luzes quentes da galeria, o muro ruía. Sim. Tia. É ele. As palavras saíram roucas, e Lúcia, com lágrimas nos olhos, tocou o quadro como se pudesse alcançar através do vidro. Eu sabia do António. Todos sabíamos, no fundo. Mas o Manuel. Ele carregava aquilo como uma cruz. Quando o António foi preso em 74, ele se casou com a tua mãe para consertar as coisas. Mas o amor dele nunca morreu. A confissão, proferida em voz baixa para não atrair olhares, atingiu João como uma maré alta. Ele puxou-a para um canto mais reservado, onde as sombras dos lustres dançavam nas paredes, e Miguel se juntou discretamente, uma presença silenciosa de apoio. Porque agora, tia? Porque não antes? Lúcia suspirou, pescando uma foto amassada da bolsa, o pai e o tio, jovens, rindo num vinhedo alentejano, braços ao redor dos ombros. Porque eu fui covarde.
Mas vi o anúncio da exposição no jornal. E vim para dizer, o Manuel deixou algo mais para ti. Em Évora. Uma casa velha, cheia de desenhos que ele escondeu. A viagem para Évora veio como um vendaval inesperado, 2 dias depois, com Miguel ao volante de um carro alugado que rangia nas curvas da A6. João, no banco do passageiro, folheava o caderno novo, esboçando o perfil da tia enquanto o Alentejo se desenrolava em planícies douradas de trigo e sobreiros centenários. E se for só mais dor, murmurou ele, o medo de abrir outra caixa de pandormica apertando o peito. Miguel estendeu a mão, entrelaçando os dedos. Então enfrentamos juntos. Como sempre. A casa era um relicário em ruínas na periferia da Cidade Branca, com paredes de cal rachadas e um jardim invadido por ervas daninhas. Tia Lúcia esperava na porta, chaves na mão trêmula, e dentro, o ar cheirava a poeira e tinta velha. Caixas empilhadas no sótão revelaram um tesouro, centenas de desenhos do pai, datados desde os anos 60, capturando não só o romance proibido com António, silhuetas nuas sob a lua alentejana, mãos traçando promessas na pele, mas também vislumbres da vida cotidiana, Teresa grávida, sorrindo no mercado de Évora, e um menino pequeno, João, dormindo com um ursinho, anotações ao lado. Meu filho herdará isso. Que Deus o proteja do meu fardo. As horas se estenderam em uma vigília emocional, com João e Miguel sentados no chão poeirento, decifrando o legado. Ele não fugiu por covardia, concluiu João, traçando uma linha no ar que ligava um desenho ao outro. Ele fugiu para proteger-nos. Mas morreu sozinho, em Faro, sem nós dizer adeus. Uma carta final, selada com cera derretida, confirmava, o pai, diagnosticado com um câncer terminal, escolhera o exílio para não sobrecarregar a família com sua vergonha. Eu amo-vos a todos, mas meu coração pertence a quem o ditador levou. Lágrimas caíram sobre o papel, borrando as palavras, e Miguel abraçou João ali mesmo, no sótão escuro, um abraço que dizia mais que qualquer palavra, você quebra o ciclo. Comigo. Tia Lúcia, observando da escada, assentiu em silêncio, o perdão fluindo como o vinho tinto que ela serviu depois, num brinde à memória do irmão. De volta a Lisboa, o impacto da descoberta reverberou como ondas no Tejo. João incorporou os desenhos do pai em uma nova série, Heranças Traçadas, que prometia outra exposição, mas o conflito interno fervia, como honrar o passado sem ser consumido por ele. Miguel, sentindo a distância crescente, confrontou-o numa caminhada pelo aqueduto das Águas Livres, onde os arcos de pedra ecoavam segredos antigos. Você está se perdendo nos fantasmas dele, João. E nós? O que somos nisso tudo? A briga explodiu sob a chuva fina de primavera, palavras afiadas como lâminas, João acusando Miguel de ciúme egoísta, Miguel retrucando que o amor exigia presença, não obsessão. Eu te amo, mas não posso competir com mortos. Eles se separaram na estação de Campolide, o trem para Sintra levando Miguel para uma visita à família reconciliada, deixando João sozinho com o eco da discussão. A solidão o levou de volta à mãe, agora estável num emprego modesto como auxiliar numa costura em Benfica. Teresa, com mãos calejadas mas olhos serenos, preparou um ensopado de grão de bico e ouviu o desabafo do filho à mesa da cozinha. O amor é como o fado, João, dói para ser bonito. Teu pai aprendeu isso da pior forma. Não repitas. Inspirado, João pegou o telefone e ligou para Miguel, mas o voicemail atendeu, uma mensagem fria, preciso de espaço. O pânico de perda o consumiu, e numa noite insone, ele desenhou furiosamente, não paisagens idílicas, mas o vazio entre eles, 2 figuras separadas por um abismo de mal-entendidos, com setas apontando para uma ponte imaginária. Ao amanhecer, ele enviou a página digitalizada, com uma nota, desenha ponto comigo. Por favor. Miguel respondeu horas depois, de Sintra, onde as brumas do Palácio da Pena pareciam espelhar sua confusão. Estou a caminho. O reencontro no mirador de Santa Catarina foi um turbilhão de emoções, desculpas trocadas sob o olhar indiferente da estátua de Camões, e um beijo, o primeiro verdadeiro, casto mas profundo, que selava a reconciliação. Eu tenho medo de te perder para o passado, confessou Miguel, os lábios roçando a orelha de João. E eu tenho medo de te arrastar para o meu, rebateu ele. Mas ali, com Lisboa estendendo-se aos pés como um tapete de luzes, eles juraram construir o futuro juntos, um traço de cada vez. Enquanto isso, a exposição, Heranças Traçadas, abria portas inesperadas. Um curador de Paris, impressionado com a narrativa de gerações que era em Portugal, ofereceu a João uma residência artística no Louvre, uma oportunidade que o aterrorizava e excitava. Mas aceitar significava deixar Miguel e a mãe para trás, pelo menos temporariamente. O dilema culminou numa ceia familiar improvisada, com tia Lúcia convidada de Évora, trazendo mais desenhos do pai como presente. Vai, João. Teu pai sonhava com isso. Teresa, segurando a mão do filho, acrescentou, e volta. Nós estaremos aqui.
Miguel, surpreendendo a todos, ergueu um brinde, a Paris, mas com bilhetes de volta. Porque o amor não é posse, é confiança. A partida para Paris veio como uma despedida agridoce, com João no aeroporto de Portela, o caderno debaixo do braço e o coração dividido. Miguel o acompanhou até o portão, um beijo roubado no meio da multidão selando a promessa. Desenho-me todos os dias, sussurrou Miguel. E João, no avião que decolava sobre o Tejo prateado, já traçava as primeiras linhas, a silhueta de Miguel contra o horizonte lisboeta, uma ponte não só de papel, mas de almas entrelaçadas. Paris era um assalto aos sentidos para João, o Sena serpenteante como um rival do Tejo, os cafés enfumaçados do Marais e quando conversas em francês rápido que ele mal compreendia, e o Louvre, com suas galerias infinitas, um labirinto onde se sentia simultaneamente minúsculo e gigante. A residência artística, num ateliê alugado no quarto arrondissement, era um espaço amplo com janelas altas que filtravam a luz cinzenta do outono parisiense, e ali, entre telas em branco e potes de pigmento, João mergulhava no trabalho. Seus desenhos evoluíam, agora incorporando elementos franceses, a Torre Eiffel como uma lança quebrada de esperança, Notre-Dame renascendo das cinzas como metáfora de superação, mas sempre ancorados na essência portuguesa, com traços do pai e do tio tecidos nas bordas. No entanto, a distância de Lisboa pesava como chumbo, chamadas noturnas com Miguel, marcadas por fuso horário e fadiga, revelavam fissuras sutis. Sinto falta do teu cheiro, não das tuas fotos, confessava João, e Miguel respondia com um riso forçado, e eu sinto falta das tuas discussões matinais sobre café forte. A reviravolta veio numa vernissagem formal no ateliê, convidando artistas locais e expatriados. João expunha esboços preliminares da série Pontes Invisíveis, onde figuras que eram de épocas passadas, inspiradas no pai e no tio, cruzavam oceanos simbólicos para encontrar amores modernos. Entre os convidados, um homem de meia-idade com sotaque lisboeta chamou atenção, Eduardo, um galerista português radicado em Paris desde os anos 80, que fugira da AIDS e da repressão pós-revolucionária. Estes traços. Eles me lembram o Manuel. Conhecemos-nos em Faro, no final dos anos 70. Ele era um segredo bem guardado. O coração de João parou. Eduardo não era só um conhecido casual, ele fora o último amor do pai, após a morte do tio António em prisão, um romance breve mas intenso que terminara com a doença terminal de Manuel. Ele falava de ti, o filho artista. Dizia que tu herdarias o fogo. A conversa se estendeu até a madrugada, num bistro próximo à Place des Vosges, com garrafas de vinho Bordeaux fluindo como confissões. Eduardo mostrou fotos antigas, o pai, mais magro e com olhos assombrados, abraçando num festival de sardinha em Faro, e uma carta que Manuel lhe deixara, pedindo que, se algo acontecesse, ele velasse pelo menino em Lisboa. Eu falhei nisso. Mas agora, vejo que não. Tu és a continuação dele. João, embriagado não só pelo álcool mas pela avalanche de revelações, ligou para Miguel às 3 da manhã, a voz embargada. Há mais, amor. Muito mais. O pai tinha uma vida inteira que eu nunca soube. Miguel, acordado abruptamente em Lisboa, ouviu em silêncio, mas no dia seguinte, uma mensagem chegou: volta para casa. Precisamos disto juntos. Não posso ser o ouvinte distante. O conflito interno de João intensificou-se. Paris oferecia visibilidade, contatos com curadores do Centre Pompidou que elogiavam sua narrativa transnacional de identidade queer, mas a cada elogio, ele sentia a ausência de Miguel como um vazio no peito. Uma noite, sozinho no ateliê, ele desenhou uma cena febril, si mesmo afogando-se no Sena, mãos estendidas para uma figura de Miguel na margem oposta, com o pai e o tio como pontos espetrais. A página, rasgada em frustração, tornou-se o catalisador. João comprou uma passagem de volta, adiando a residência por um mês, e desembarcou em Lisboa sob uma chuva torrencial que lavava as ruas como lágrimas purificadoras. Miguel o esperava no aeroporto, guarda-chuva na mão, e o abraço no meio do terminal foi um redemoinho de alívio e desejo reprimido. Eu pensei que Paris te levaria para sempre, murmurou Miguel contra o cabelo molhado de João. Nada me leva de ti. Eles dirigiram direto para o apartamento em Alcântara, onde a mãe de João, avisada por um telefonema apressado, preparara um jantar simples de sopa de couve e linguiça, sua forma de celebrar retornos. Teresa, agora com um brilho de orgulho nos olhos, abraçou o filho, traz histórias de lá. Mas fica com as tuas raízes aqui. Naquela noite, ao redor da mesa, João compartilhou o encontro com Eduardo, passando fotos no telemóvel que faziam a sala encolher com o peso da história. Teu pai era um homem de paixões profundas, disse Teresa, tocando a tela como se pudesse alcançar o passado. Como tu. Mas a harmonia durou pouco. De Paris veio uma oferta irrecusável, uma exposição solo no Musée d'Orsay, com data marcada para o ano seguinte, condicionada à permanência de João na França por mais 6 meses. É o sonho de qualquer artista, argumentou Miguel, mas seus olhos traíam o medo. E nós? Eu tenho o ateliê aqui, a vida que construímos.
A discussão eclodiu no dia seguinte, no mirador da Senhora do Cabo, com o Atlântico rugindo abaixo como um coro de advertências. João, frustrado, acusou: "Tu queres que eu desista por ti, como o pai fez pela família." Miguel rebateu, ferido: "E tu queres que eu espere como uma sombra, enquanto Paris te engole?" Eles se separaram novamente, o ar salgado do mar misturando-se às lágrimas, e João, impulsionado pela raiva, aceitou a oferta francesa, partindo uma semana depois com o coração em farrapos. Em Paris, o trabalho florescia, mas o vazio crescia. João mergulhava em colaborações com artistas quer locais, criando instalações interativas onde visitantes traçavam suas próprias pontes em painéis digitais, mas cada linha o lembrava de Miguel. Cartas desenhadas chegavam pelo correio, de João para Miguel, retratos de momentos compartilhados em Lisboa, e respostas de Miguel, esboços de Sintra com legendas poéticas. A neblina aqui é como a saudade, densa, mas passageira. A distância, porém, fomentava mal-entendidos. Uma foto de João num evento com um colaborador bonito, postada nas redes, chegou a Miguel via amigos em comum, inflamando ciúmes não ditos. Uma chamada transatlântica terminou em silêncio acusador. Quem é ele, João? Outro Eduardo. É trabalho. Tu não confias em mim. O clímax veio numa visita surpresa de tia Lúcia a Paris, que, ao ver o ateliê de João, insistiu: "Liga para o rapaz." O amor não espera por exposições. Inspirado, João voou de volta para Lisboa num fim de semana impulsivo, encontrando Miguel no ateliê da Belas Artes, rodeado de alunos que pintavam murais de empoderamento. "Eu vim porque os desenhos param de fluir sem ti", disse João, caderno na mão, abrindo numa página fresca, os dois, entrelaçados no mapa que ligava Tejo a Sena. Miguel, deixando cair o pincel, puxou para um abraço que ignorava os olhares curiosos. "Eu fui idiota. O ciúme é o meu fantasma, não o teu." Eles passaram o fim de semana em Cascais, caminhando pelas praias de areia branca, conversando sobre limites. João ficaria em Paris por 4 meses, mas com visitas mensais, e Miguel planejava uma exposição conjunta em Lisboa para celebrar o retorno. De volta à França, revigorado, João terminou a série para o Orsay com uma peça central, uma instalação de desenhos sobrepostos, onde o pai, o tio, Eduardo e Miguel formavam uma cadeia humana através dos séculos, simbolizando a persistência do amor que era. A crítica foi unânime: Mendes traça não só linhas, mas legados. Mas o verdadeiro teste veio quando, durante a montagem, João recebeu uma ligação de Teresa. Ela recaíra, uma garrafa escondida levando a uma internação breve. "Vem, filho. Preciso de ti." Ele largou tudo, voando para Lisboa, onde encontrou a mãe frágil mas determinada, prometendo: "Desta vez, eu luto. Pelo Manuel, por ti, por nós." Miguel organizou uma roda de apoio com ex-alunos do ateliê, transformando a crise em comunidade. A exposição em Paris abriu com pompa, mas João dedicou à família, para os que traçaram pontes antes de mim. Miguel, voando para o evento, sussurrou no ouvido dele durante o coquetel: "E para nós, que as cruzamos juntos." Anos de separações e reconciliações haviam forjado um amor resiliente, e naquela noite, sob as luzes do museu, João soube: os desenhos contavam a verdade, mas o viver era a obra-prima. O sucesso em Paris catapultou João para um circuito internacional de arte, com convites para bienais em Veneza e galerias em Berlim, mas ele escolhia com cuidado, ancorando-se sempre em Lisboa como um marinheiro que sabe onde está o porto. A vida com Miguel estabilizara-se num ritmo confortável, manhãs de café forte no balcão de uma pastelaria em Alcântara, tardes divididas entre o ateliê de Miguel e o estúdio caseiro de João, noites de conversas profundas sobre o dia, entremeadas com toques casuais que falavam de intimidade sem pressa. Teresa, agora voluntária num grupo de apoio a famílias de alcoólicos em Lumiar, florescia na sobriedade, tecendo laços com tia Lúcia em visitas mensais a Évora, onde restauravam a casa do pai como um museu particular de memórias. "É como costurar retalhos de uma vida partida", dizia ela, e João sorria, vendo na mãe o reflexo da resiliência que herdara. Mas o destino, caprichoso como o fado, preparava uma nova tormenta. Durante uma viagem de trabalho a Porto para uma oficina na Fundação Serralves, João recebeu um e-mail anónimo, anexos com scans de seus desenhos mais pessoais, aqueles do início, com silhuetas vulneráveis de amores não consumados, acompanhados de uma mensagem venenosa: "A verdade toda sai agora. O mundo verá o artista que é, como o fraco que é." O pânico paralisou no quarto de hotel com vista para o Douro. Quem era o remetente? Um ex-colega invejoso da Belas Artes? Ou resquícios do escândalo antigo com o ex-aluno de Miguel? Ele ligou para Miguel imediatamente, a voz trêmula: "Alguém está me chantageando com os desenhos." Miguel, em Lisboa, reagiu com fúria protetora: "Não pague nada. Vamos rastrear isso. E eu venho para ti amanhã." A crise escalou quando os scans começaram a circular em fóruns obscuros online, com comentários homofóbicos que ecoavam os insultos do estaleiro anos antes.
A imprensa sensacionalista portuguesa pegou o gancho, escândalo no mundo da arte, desenhos íntimos de mentes vazados. E João, de volta a Lisboa, trancou-se no apartamento, o caderno fechado como uma ferida. Miguel o encontrou encolhido no sofá, olhos vermelhos de noites sem sono. Não é só arte, Miguel. É eu nu. Exposto. Eles investigaram juntos, com a ajuda de um amigo hacker de Miguel, um ex-aluno que trabalhava em cibersegurança, descobrindo que o culpado era Vítor, o ex-aluno rancoroso de anos atrás, ainda obcecado por vingança após ser demitido do ateliê por assédio a alunos. Ele roubou fotos antigas do meu telefone, explicou Miguel, culpado. Eu devia ter apagado. O confronto veio num café neutro no Chiado, com João e Miguel sentados frente a Vítor, um homem magro de olhos furtivos que sorria como uma raposa encurralada. Vocês me destruíram. Agora, eu devolvo. Mas João, canalizando a força dos ancestrais, abriu o caderno e deslizou uma página sobre a mesa, um retrato impiedoso de Vítor, não como vilão, mas como homem partido, com legendas que humanizavam sua dor. A inveja é um espelho quebrado, reflete o que odiamos em nós. Publique se quiseres, disse João, a voz firme. Mas isso não me quebra. Me faz mais forte. Vítor, desarmado pela empatia inesperada, amassou a página e saiu sem uma palavra, os scans retirados horas depois por pressão legal de um advogado amigo da tia Lúcia. A vitória, porém, deixou cicatrizes. João mergulhou numa fase sombria de criação, desenhando séries de espelhos quebrados, que exploravam vulnerabilidade e exposição, expostas numa pop-up gallery em Lisboa Factory. A crítica aplaudiu a maturidade, mas privadamente, o incidente abalou a confiança no relacionamento. Miguel, sentindo-se responsável, tornou-se superprotetor. Não saias sozinho para entregas antigas, deixa que eu cuido. João, valorizando a independência forjada na juventude, explodiu numa discussão no jardim do Palácio da Ajuda. Eu não sou frágil, Miguel. Para de me tratar como um menino que caía da bicicleta. E tu para de me culpar por te proteger, rebateu Miguel. O silêncio que se seguiu durou dias, preenchido por mensagens curtas e olhares evitados no apartamento. A reconciliação veio através da arte, como sempre. Miguel, num gesto de rendição, organizou uma sessão privada no ateliê. Desenha-me como vês agora. Sem filtros. João, hesitante, traçou linhas honestas. Miguel não como herói imaculado, mas com sombras de dúvida nos olhos, mãos estendidas em súplica. És humano. E eu amo isso. O desenho, pendurado na parede do ateliê, tornou-se talismã, lembrando-os de que o amor prospera na imperfeição. Enquanto isso, Teresa, ouvindo dos ventos da crise, surpreendeu-os com uma viagem familiar a Faro, para visitar o local onde o pai passara seus últimos dias. Na praia da Rocha, com o mar algarvio lambendo as areias douradas, eles espalharam cinzas simbólicas, desenhos queimados do pai, transformados em fumaça que subia ao céu. Pelo perdão, disse Teresa, e João, abraçando Miguel, sentiu as correntes do passado finalmente se dissolverem. De Faro, revigorados, eles retornaram a Lisboa com planos novos, um podcast conjunto, Traços de Verdade, onde artistas que partilhavam histórias, inspirado no ícone de áudio que João imaginara para suas exposições. O primeiro episódio, gravado no estúdio improvisado do apartamento, focava na herança do pai, com Eduardo convidado de Paris via Zoom. O amor de Manuel era uma revolução quieta, disse ele, e os ouvintes, ao lançarem o episódio, inundaram as redes com mensagens de apoio. Vocês dão voz aos silêncios que carregamos. Mas o equilíbrio foi testado novamente quando Miguel recebeu uma oferta, dirigir um programa de arte em Barcelona, pela Fundação Joan Miró, exigindo mudança por um ano. É a minha Paris, brincou ele, mas o medo espelhava o de João meses antes. Desta vez, porém, eles negociaram como iguais, visitas alternadas, colaborações remotas, e uma promessa de residência compartilhada após o ano. Não é Deus, é ponte, disse João, desenhando um mapa que ligava Lisboa a Barcelona, com corações em cada cidade. O ano em Barcelona trouxe crescimento. Miguel expandiu o ateliê para incluir terapia artística, enquanto João, em Lisboa, preparava uma retrospectiva que unia suas obras às do pai, batizada Linhagens Desenhadas. A abertura, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, foi um triunfo, família reunida, Teresa, tia Lúcia, até primos distantes de Évora, e Miguel voando de volta para o evento, seu discurso de abertura e quando, João não só desenha, ele reconstrói mundos. Naquela noite, sob fogos de artifício sobre o Tejo, eles dançaram um fado lento, corpos próximos, sussurrando planos para o futuro, uma casa em Sintra, talvez, com um estúdio para dois. Anos se acumularam como camadas de tinta, e o amor de João e Miguel tornou-se lenda discreta no círculo artístico lisboeta, casais que enfrentavam tempestades com lápis na mão. Teresa, agora avó honorária de alunos do ateliê, tecia tapeçarias inspiradas nos desenhos do filho, vendendo-as em feiras de artesanato.
E João, olhando para trás, via que os desenhos não só contaram a verdade, mas a forjaram, de um garoto escondido a um homem que traçava legados de luz. A maturidade trouxe para João e Miguel uma calmaria aparente, mas as águas profundas da vida sempre reservam correntes subterrâneas. Com o podcast Traços de Verdade ganhando tração, episódios semanais com convidados de todo o mundo lusófono, de escritores moçambicanos a performers brasileiros, eles se viram no centro de um movimento maior, a advocacia por direitos que era em Portugal rural, onde o estigma ainda teimava como ervas daninhas em vinhedos alentejanos. João, agora com 30 anos, barba rala e olhos que carregavam a sabedoria de perdas e ganhos, planejava uma turnê de exposições itinerantes pelas vilas do interior, levando linhagens desenhadas para onde o pai nunca ousara. Miguel, aos 40, com fios grisalhos nas têmporas que o tornavam ainda mais atraente, apoiava de coração, mas o cansaço de equilibrar o ateliê em Lisboa com palestras internacionais começava a cobrar seu preço. A primeira rachadura apareceu em Beja, durante a montagem da exposição numa antiga sinagoga convertida em centro cultural. Enquanto João ajustava os painéis sob o sol escaldante do Alentejo, um grupo de locais conservadores, fazendeiros e donas de casa com rosários no pescoço, protestou à porta, cartazes proclamando arte degenerada não em nossa terra. A polícia dispersou a multidão pacificamente, mas o incidente reabriu feridas. João, confrontando um manifestante idoso, ouviu ecos do pai: vocês fogem do que não entendem, como meu pai fugiu de si. O homem, surpreso, baixou o cartaz: meu filho. É como tu. Escondido. Talvez eu deva escutar. Mas o stress acumulou-se, e numa chamada noturna para Miguel, João desabafou: sinto-me como um missionário, não um artista. Miguel, exausto após um dia de aulas, respondeu secamente: então para. Não carregues o mundo sozinho. O mal-entendido fermentou durante a próxima parada em Évora, onde tia Lúcia hospedava a dupla na casa restaurada do pai. A cidade das colunas romanas e catedrais góticas parecia aprovar a exposição, filas na porta, jovens tirando selfies com os desenhos, mas à noite, no jantar familiar com pratos de ensopado de borrego e pão alentejano, Miguel explodiu. João, tu estás obcecado. Isso não é por eles, é por provar algo ao fantasma do teu pai. João, ferido, rebateu: e tu? Sempre o professor sábio, mas foges de compromissos reais, como esta turnê. As palavras cortaram fundo, e eles se recolheram ao quarto esperados, o silêncio da casa velha amplificado pelo tic-tac de um relógio de pêndulo. Tia Lúcia, batendo à porta de João ao amanhecer, ofereceu sabedoria: o amor é como o azeite, precisa de tempo para se assentar. Fala com o coração, não com a raiva. A reconciliação veio num passeio pelas planícies de Montados, onde sobreiros retorcidos sussurravam lendas antigas. Miguel, vulnerável, confessou: tenho medo de te perder para esta causa. Como perdi outros para o ativismo radical. João, tocando sua mão, revelou: e eu tenho medo de que tu vejas em mim o peso, não a leveza. Eles desenharam juntos ali, no capô do carro alugado, um mapa mútuo de medos e desejos, com setas apontando para um futuro compartilhado, talvez um ateliê conjunto no Alentejo, após a turnê. De volta à exposição, eles convidaram um manifestante idoso para uma visita privada, e sua conversa, sobre filhos escondidos e amores não ditos, tornou-se o episódio mais ouvido do podcast, intitulado Diálogos no Montado. Enquanto a turnê prosseguia para o Ribatejo e as terras de Touros Bravos, outro conflito emergiu: a saúde de Teresa. Durante uma parada em Tomar, o convento de Cristo, e quando com histórias de ordens templárias, João recebeu a ligação: tumor no pulmão. Do vinho, talvez, ou do stress antigo. Ele largou tudo, dirigindo furiosamente para Lisboa com Miguel ao lado, o coração apertado como um punho. No hospital, Teresa, pálida mas estoica, sorriu: não chorem. Eu vivi mais do que merecia. Mas os médicos falavam de quimioterapia, e João, ao lado da cama, prometeu: lutaremos juntas. Como sempre. A crise familiar uniu-os de formas inesperadas. Miguel cancelou palestras para ajudar, transformando o ateliê em espaço de terapia artística para pacientes oncológicos, enquanto João criava uma série dedicada à mãe, Fios de Esperança, desenhos de mulheres fortes tecendo tapeçarias contra a doença, inspirados nas costuras dela. Tia Lúcia mudou-se temporariamente para Lisboa, cuidando da casa, e o podcast ganhou um tom mais íntimo, com episódios sobre luto e resiliência que tocavam milhares. Vítor, o chantagista redimido, surpreendeu enviando uma doação anônima para o tratamento, com uma nota: o desenho mudou. Deixa que mude mais vidas. O tratamento de Teresa foi uma montanha-russa, semanas de náuseas e esperança, intercaladas com visitas ao Tejo, onde ela e João desenhavam juntos, traços simples de barcos e gaivotas, simbolizando navegação através da tormenta. Miguel, testado como nunca, aprendeu a equilibrar apoio com espaço, e num fim de semana em Sintra, eles três, João, Miguel e Teresa, caminharam pelo Palácio da Pena,
as cores vibrantes do edifício romântico e quando otimismo. Vocês são minha família agora, disse ela, e Miguel, emocionado, respondeu, e nós a tua. Quando os exames mostraram remissão, a notícia chegou como um raio de sol em dia nublado. A celebração foi discreta, um piquenique no Parque dos Poetas, com pastéis de nata e vinho sem álcool, e João apresentando à mãe o primeiro quadro da série Fios de Esperança, pendurado na parede do quarto dela. Para lembrar, tu teces a vida. A turnê recomeçou com vigor renovado, agora com Teresa como convidada ocasional, sua voz rouca adicionando autenticidade aos painéis sobre superação familiar. Anos mais tarde, com a turnê concluída e um livro publicado, Desenhos que Libertam, compilando a jornada, João e Miguel olhavam para o horizonte do Alentejo de uma varanda nova, a casa em Évora restaurada como lar compartilhado. Teresa, saudável, descia ao lado, e os desenhos, agora em museus pelo mundo, contavam não só a verdade do passado, mas a eternidade do amor que sobrevive. O crepúsculo da vida adulta trouxe para João e Miguel uma colheita rica de frutos amargos e doces. O ateliê no Alentejo tornara-se um centro de residência para artistas que eram emergentes, atraindo talentos de Luanda a São Paulo, e o podcast evoluíra para um festival anual em Évora, traços vivos, com performances, debates e exposições que enchiam as ruas medievais de cor e conversa. Teresa, aos 65, supervisionava as tapeçarias do festival, suas mãos agora firmes tecendo narrativas de sobrevivência, enquanto tia Lúcia, viúva recente, encontrava propósito em guias turísticos sobre a história LGBTQ mais escondida da região, templários e amores proibidos, brincava ela. João, com obras em coleções permanentes do MAT em Lisboa, sentia-se realizado, mas uma inquietação sutil pairava, o desejo de legado além das telas, talvez filhos, adotados, num futuro progressista, ou pelo menos, um círculo de jovens que carregassem a tocha. O conflito final, irônico em sua doçura, surgiu de uma oportunidade em Madrid, uma comissão para o Prado, retratar retratos que era na tradição espanhola, convidando Miguel como seu curador. É o nosso momento, disse Miguel, olhos brilhando com ambição renovada. Mas João, olhando para os vinhedos que se estendiam como um mar dourado, hesitou. E o ateliê? Os residentes contam conosco aqui. A discussão, num pôr do sol alentejano, foi suave mas profunda, não gritos, mas sussurros de medos envelhecidos, Miguel temendo estagnação, João temendo diluição da raiz. Nós construímos isso juntos. Não o abandones por glória, murmurou João. Miguel, tocando seu rosto, respondeu, e tu não me prendas por medo de mudança. A resolução veio de uma fonte inesperada, um residente angolano no ateliê, um jovem chamado Zeca, de 20 anos com olhos cheios de fome criativa, confrontou-os durante uma sessão de feedback. Vocês falam de pontes, mas constroem muros com dúvidas. Deixem-me ajudar, eu gerencio aqui enquanto vão. A proposta, simples e genial, iluminou o caminho. Eles partiriam para Madrid por 6 meses, com Zeca no comando, e o ateliê sobreviveria, mais forte. Teresa, ouvindo o plano, riu, como o teu pai teria amado isso, arte que se multiplica. Em Madrid, o ar seco da Castela contrastava com a umidade lisboeta, mas o espírito criativo floresceu. No ateliê alugado perto do Retiro, João e Miguel colaboravam em sinfonia, desenhos de João ganhando vida em instalações interativas de Miguel, retratando figuras como Goya reimaginada em amores homoeróticos, ou Velázquez com olhares cúmplices. A comissão para o Prado evoluiu para uma exposição conjunta, Sombras Reveladas, que chocou e encantou, com críticas elogiando a fusão luz espanhola de vulnerabilidade e vigor. Mas o teste veio numa entrevista conjunta para El País, onde um jornalista astuto perguntou, como um casal que navega o sucesso sem se perder um no outro. João, espontâneo, respondeu, desenhando o outro todos os dias. E perdoando as linhas tortas. Miguel, apertando sua mão sob a mesa, acrescentou, e voltando para casa, o Alentejo, Lisboa, onde quer que seja. A saudade de casa culminou numa visita surpresa de Teresa e Zeca, que trouxeram vinhos alentejanos e novidades do ateliê, uma residência bem-sucedida, com Zeca emergindo como líder nato. Vocês plantaram, eu reguei, disse ele, e João, emocionado, o abraçou como um irmão mais novo. A família expandida celebrava em El Retiro, piquenique sob plátanos centenários, falando de futuros, a adoção, talvez, num Portugal cada vez mais acolhedor, ou mentoria coletiva para gerações vindouras. De volta ao Alentejo, a casa em Évora pulsava com vida, paredes cobertas de desenhos colaborativos, o jardim agora um labirinto de esculturas de ex-residentes. João e Miguel, grisalhos mas vigorosos, ministravam oficinas matinais, enquanto Teresa contava histórias do pai às crianças visitantes. O podcast, agora global, gravava episódios ao vivo no festival, com convidados como Eduardo, envelhecido mas radiante em Paris. No entardecer, sentados na varanda com vista para os sobreiros, João folheava o caderno original, aquele da noite fatídica no Bairro Alto, traços desbotados mas eternos. Tudo começou aqui, disse ele, passando a página para Miguel.
E continua. Miguel, desenhando um coração simples ao lado de um antigo retrato seu, respondeu, sim. Os desenhos contaram a verdade, mas nós a vivemos. O sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura, e Lisboa, distante mas sempre presente, pescava no coração deles, uma cidade de segredos revelados, amores vitoriosos, e linhas que nunca acabam.